veja, por exemplo, o caso do general Heleno, teve que devolver o Rolex, ele e mais algumas pessoas. Tem uma questão bem sutil nisso, né? Eu só devolvo algo que eu não deveria ter pego, né? Pegado. Então, e se eu peguei algo que eu não poderia ter pegado, eu estou cometendo uma ilicitude. Então, a devolução já por si só, aliás, o que impressiona nisso tudo é que ele já devolveu e não existe inquérito sobre isso. É verdade, é Houston, verdade. Houston, Houston, Muito bem notado. Houston, nós temos um problema. Quem prevaricou nisso? Quem deixou? Tem investigação aberta criminal sobre alguém pegar e depois ser obrigado a devolver? De quem era o encarregado disso da polícia e do Ministério Público? O Tribunal de Contas informou isso à Polícia Federal e ao Ministério Público desse episódio. Essas coisas também têm que ser apuradas, né? O general Heleno fica falando aí e tal, se ele teve que devolver o Rolex, por que, general, você estava com o Rolex e depois teve que devolver? Essa resposta tem que ser dada via inquérito policial. Também são pequenos detalhes. O diabo mora nos detalhes. Por que o diabo mora nos detalhes? É porque, de detalhe em detalhe, eles quase deram o golpe. E é de detalhe em detalhe que eles têm que ser contidos. Al Capone foi contido por um detalhe, porque o diabo ali morava na sonegação de tributos. Então, essas questões que envolvem a institucionalidade e o papel simbólico das instituições, o que me impressiona, isso é muito importante, isso que a Vivi está perguntando, é por quê? Porque o relatório das Forças Armadas, isso que eu já falei aqui, que está ligado com o manifesto do dia 11 de janeiro, e eu acho que a grande mídia deixou de lado, acho que uma pauta muito boa é juntar o manifesto de 11 de dezembro, em que o Comando das Forças Armadas dizia que as manifestações eram democráticas, etc., junta esse com o relatório de março, agora, esse que está na crista da onda, você vai ver que elas encaixam. Significa que a troca de poder não influenciou em nada. Isto quer dizer que o Exército ainda não caiu a ficha. O Exército, as Forças Armadas ainda não tiveram sua ficha caída porque ainda não se deram conta do estrago institucional. Ou eles, de fato, eles acham que, como dizia o Almir Pazianotto, né, que fez um tweet absolutamente infeliz, dizendo que a casa do general Mauro foi invadida e etc., e o Dino deu um respostão para ele, e eu digo mais, o Almir Pazianotto deveria ler o Rei Lear, do Shakespeare, né? Quando você diz ali, né, que envelhecer é um problema, agora envelhecer sem sabedoria é um problemão. Esse parece o caso de muitas pessoas. O Exército deveria fazer uma autocrítica urgente e separar o joio do trigo e para dizer que, olha, eu não tenho nada a ver com isso, e refazer imediatamente aquele relatório, ou, por outro lado, e isso eu já disse aqui também, o Ministério Público, militar ou o civil, processar os autores do relatório de março que negam fatos históricos. Eduardo, fatos existem. Nietzsche que dizia que não há fatos, só há interpretações de fatos. E, portanto, de certo modo, temos ali algo como niilismo, né? Esse problema de que tudo é narrativa. Não, é, é, existem fatos.
e o Exército, e as Forças Armadas, quando fazem aquele relatório, negam fatos. E a lei diz que você preencher documento público com fatos que não existem ou falseando fatos, você está cometendo crime. Ali também. Ou seja, o diabo mora nos detalhes, nas casas do minha casa, na casa do Minha Casa Minha Vida. Casa pequena, Agora, mas mora.